O senhor poderia começar a entrevista dizendo o seu nome, onde e quando nasceu, falar um pouco da sua vida familiar, infância, formação escolar, ambientes culturais, colégios que frequentou, cursos que fez, ou seja, a sua trajetória pessoal. Bom, eu nasci em Mocajuba, aqui no estado do Pará. Todo mundo sabe, quem não sabe não é bom brasileiro, não sabe onde é Mocajuba. Mas bem, nasci no dia 28 de fevereiro de 1918. Tenho, portanto, hoje 92 anos de idade. Tive uma infância de homem pobre. Meu pai, homem honesto, foi funcionário público, chegou a ser prefeito da minha terra, fui delegado de polícia, fui juiz, fui tabelião e criou 9 filhos com dificuldade. Tinha uma oficina de alfaiate, onde chegou a juntar 9 operários e com isso nos criou. Eu passei a infância, como eu já disse, uma infância pobre, mas baseado, criado, estimado pela geração do meu tempo. Estudei no grupo escolar de Mocajuba. Fiz, nesse tempo, era o curso primário. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano primário. Depois fiz o primeiro e segundo ano complementar. Nessas condições terminei o estudo que era possível fazer no interior. 5 colegas como eu terminaram o curso. Destes, apenas um teve condição de vir para Belém fazer o ginásio. E nós ficamos vivendo com a instrução que tivemos na nossa terra. Depois que eu fui crescendo, aprendi com meu pai a trabalhar no cartório. Fui sorteado para o Exército, servi no 26BC, passei um ano no Exército como soldado, sou reservista de primeira categoria. Depois voltei para Mocajuba. Aí houve um caso interessante na minha vida. O tabelião, eu já tinha prática de cartório, o tabelião que exercia a função não quis se quitar com o serviço militar, tinha medo do Exército. Mas naquele tempo só podia ser funcionário quem tivesse o certificado militar. E eu cheguei desse tempo, com 20 anos, fui nomeado escrevente juramentado. Com 21 anos passei a titular do cartório, onde passei 4 anos, 5 anos trabalhando. Questões políticas fizeram com que eu fosse demitido. Mas o estudo que eu tive em Mocajuba, o curso complementar que eu fiz, com as minhas curiosidades de ler muito, eu me tornei uma pessoa esclarecida e fui convidado para ser secretário da prefeitura da minha terra. E fui secretário da terra. Saiu o prefeito e eu assumi a prefeitura. Veio o político, me tiraram da prefeitura. Veio outro prefeito, e assim eu fiquei nesse vai e vem. Quando foi 1947, no mês de junho, a prefeitura nesse tempo, o IBGE, nesse tempo não mantinha, a prefeitura pagava, mas o IBGE tinha um funcionário da prefeitura encarregado de coletar alguns dados estatísticos naquele tempo. Registro civil, importação e exportação, finanças municipais, estatística escolar. Esse funcionário fazia esse serviço, arrecadava e mandava para cá, para a Inspetoria de Estatística, que, através da Inspetoria de Estatística, esses dados iam para o Departamento Estadual de Estatística, que era quem os apurava e encaminhava para a publicação. Eu era o secretário da prefeitura e tinha que indicar, a prefeitura tinha que indicar um funcionário, uma pessoa para ser funcionário. Ela indicou um rapaz
muito conhecido, que também tinha um curso primário como o meu, mas era bem relacionado. Daria conta do serviço de agente. E eu vim trazê-lo aqui. Cheguei aqui na Inspetoria Regional de Estatística, nesse tempo. Cheguei aqui em junho de 47 com ele. Fui à inspetoria e o apresentei. Daí eu faço questão de citar o nome do inspetor desse tempo. Era o senhor Francisco Bronze da Silveira. Não sei porquê, simpatizou comigo e tudo o que queria saber de Mocajuba, perguntava para mim, que era o secretário. Porque se perguntasse para ele, que era o encarregado da estatística, ele não sabia nada para responder. Então, no sentido de fazer uma história do IBGE, fale da sua trajetória na instituição, data de admissão, cargos exercidos e onde os exerceu. Bem, acabado a apresentação, o inspetor e o seu auxiliar direto me chamaram. Por que você também não... Eu tinha que fazer uma prova de habilitação para poder ser nomeado. Por que você também não faz uma prova? Eu digo, mas eu não vim para isso, eu vim para apresentar o rapaz. Não, mas faça, você se expressa muito bem, vamos ver se... Tá bom, eu vou fazer. Falei com ele, vou fazer a prova. Vai fazer do meu lado? Se for, vamos fazer junto. Mas me puseram numa sala nos fundos e ele na frente. Quando eu estou no meio da minha prova, ele chegou com ela dizendo, você vai fazer isso? Estou fazendo. Ah, mas eu não vou fazer isso. Eu acabei a prova, entreguei. Você vai à tarde, você vem à tarde fazer, você vem à tarde fazer a prova. Ele foi. Quando chegou à tarde de novo, você não vai fazer essa, vai fazer outra, porque você bateu, fez uma prova aceitável e pode ter lhe ensinado alguma coisa. Não, mas eu não quero o mesmo emprego. Eu não quis fazer nada. O resultado, por vias indiretas, por uma questão de coincidência, eu voltei para Mocajuba Sul e dias depois o prefeito recebeu ofício dizendo que 2 pessoas tinham sido apresentadas. O apresentado da prefeitura não quis fazer a prova. E o senhor Matheus Ferreira de Souza fez uma prova muito boa e, portanto, se quiser, pode ser apresentado aqui para ser nomeado agente de estatística. E assim eu voltei no fim de julho. E no dia 1º de julho de 1947, fui nomeado agente municipal de estatística do município de Mocajuba. Entrei no IBGE no dia 1º de julho de 47. Em que cargos o senhor exerceu no IBGE e onde os exerceu? Eu entrei no cargo de agente de estatística. Tempos depois, esse cargo mudou para agente de coleta. Mas eu fiquei como agente de coleta quase até o fim da minha carreira. Exerci várias funções, mas o meu cargo de carreira sempre foi agente de coleta. Eu fui, depois desse tempo, fui para Mocajuba. Vou contar mais um pedacinho da minha história. De assumir, mas a política continuou, aquela coisa, a impressão comigo sempre continuou. De sorte que vagou Marabá e o inspetor disse, seu município, desculpe, não é modéstia, seu município é pequeno para você. Você quer ir para Marabá? Quero, aí eu fui para Marabá. Passei lá de 55, de 47 a 50, 48 a 55. Tenho 3 filhos nascidos lá. E lá, como agente de Marabá, eu fui submetido a concurso. O concurso que nos estabilizou. Com a condição de concursado, aprovado, eu fiquei com o direito de escolher para onde queria ir. E então preferi vir para cá, para mais perto. Vim para Santa Isabel do Pará. Aqui assumi. Quando já como agente de Santa Isabel, um dia numa reunião com políticos, amigos, chamaram os políticos desse tempo, chamaram a minha mulher e perguntaram por mim. Ela disse, o Matheus está bem, graças a Deus, mas está cansado.
Ele trabalha muito, vai todo dia para a estrada, porque a família ficou aqui morada. Por quê? Porque ele está... Mas por que ele não vem para cá? Porque o lugar dele é no interior. Aí, está bem, nós vamos de um jeito. Assumiu Lobo de Castro, a Prefeitura Municipal de Belém. E me telefonaram, então, um dia eu cheguei em casa e a mulher me diz, olha, o inspetor já veio aqui várias vezes aborrecido, quer falar contigo. E eu quero, mas como é isso? Aí só mudei a roupa, estava tudo queimado da faísca do trem que tinha aqui, da faísca do trem. E fui assim, mudei de roupa e fui. Cheguei lá e ele me recebeu. Normal, mas você, o nosso amigo aqui, meu colega aqui, conheceu, sabia que ele era explosivo. Veja isso aqui, era o ofício da prefeitura, pedindo para me botar à disposição da prefeitura para que eu instalasse e dirigisse o Departamento Municipal de Estatística em Belém. O que você diz isso? Não posso não pedir, mas... Não, mas... Quer saber uma coisa? Eu não vou fazer um funcionário para dar para os outros. Você vai, se é para morar em Belém, você, de hoje em diante, você não é mais agente de estatística, você vai ser funcionário da delegacia. Aí eu passei a ser funcionário. Com um agente de coleta, mas passei a trabalhar anotado dentro da delegacia. Aí, então, eu exerci várias funções. Em todas elas me saí bem, a ponto de um dia surgiu uma vaga de agente itinerante. Quem seria indicado? Um colega que já faleceu, Álvaro Silva, e faltava o outro. Não tem outro, escolheram o Mateus. E eu fui nomeado agente itinerante. Depois passou a ser supervisor de coleta. E eu, então, corri os municípios todos. Os 83 municípios que tinha no Pará nesse tempo. Inspecionando as agências, inclusive a agência do pai, do meu amigo aqui. Todas as agências. E criei amizade com todos os colegas. E fiquei, então, querido desde para sempre. E aí passei como agente. E, eu não me lembro a data, eu fui indicado para substituto eventual do delegado. Várias vezes assumi a delegacia. Não efetivamente, mas quando vagava o cargo, quando o inspetor, o delegado se ausentava, então eu respondi também pela delegacia. Essa foi a minha vida. Passei, continuei como agente, como supervisor de coleta, até que findou o meu tempo de IBGE. E eu, como estava, portanto, que eu estudei em Bocajuba até o curso primário, eu fiz um relatório contando a minha vida, o que eu tinha feito, tudo que eu tinha feito no IBGE, e mandei para lá pedindo que eu queria uma promoção. E aleguei que sempre que eu pedia, dizia que não podia porque só tinha o curso primário. Mas eu fiz aqui nesse interstício, eu fiz um estudo, um curso de supletivo e tirei o segundo grau. Cheguei a querer matricular para fazer vestibular para direito, mas o cargo de itinerante não permitia, porque eu tinha que viajar. Então eu juntei tudo isso e mandei para lá. Não atenderam. Mas aqui veio um general Militz, que era um inspetor, fazia inspetoria nas delegacias, que eu conheci em Manaus. Depois eu conto a história de Manaus. E se deu comigo. Era Botafogo doente e eu Flamengo doente. Discutimos muito, eu e o general. Enquanto quando eu chegava aqui, todo mundo tremia, eu chegava, ia para minha casa, tomava refresco de cupuaçu, e era o que ele pedia logo, refresco de cupuaçu. Mas bem, falei com ele, general, estou mandando esse pedido e eu queria que o senhor intercedesse por mim. O pedido chegou lá, negaram. Aí telefonaram para o delegado aqui, que não devia nem receber tal documento. E ele me deu a notícia. Mas 2 dias depois, o telefone tocou e foi atender. Era o general. Eu vou lhe dizer uma coisa, mas não diga para ninguém, nem diga que sou eu que estou telefonando. Eu consegui a sua promoção. Você foi
escolhido agora para técnico de estatística. E foi no fim da minha carreira, foi que eu mudei de agente de coleta para técnico de estatística. E terminei a minha carreira como técnico de estatística. Cite algum outro fato relevante vivido na instituição. Eu adquiri prática do IBGE, prática de serviço, e me dediquei a tal ponto de muitas vezes chegar em casa à noite, porque ficava trabalhando. Quando se tratava de fazer um trabalho noturno, um trabalho extra, que o delegado convocava, sempre me chamava, porque eu sempre acendia. E assim eu fui sendo escolhido para muitas missões lá dentro. Então, eu tenho que destacar aqui que justo, que eu considero justo e amigo comigo, foi o meu inspetor Francisco Cronho da Silveira. Em 1972, o presidente do IBGE criou uma comissão parlamentar, uma comissão de inquérito para investigar as irregularidades do IBGE em Manaus. E designou o delegado do Ceará para presidir essa comissão. Ficava ele encarregado de formar a equipe que devia participar dela. Surpreendentemente, sou procurado pelo senhor Cronjo, que me telefonou, dizendo se eu estava pronto para viajar com ele. Estou. Ele então me encaminhou meu nome para a Secretaria-Geral do IBGE, para a presidência do IBGE, e ela me designou como membro, como vogal dessa comissão. E eu fui fazer parte dela. Ele, do Ceará, um advogado mais do Ceará, o outro advogado de Pernambuco, e eu, de Belém do Pará. Essa comissão me fez com que eu me valesse da experiência que eu tinha tido há muitos anos no cartório, que eu passei a ser praticamente a vedete desta comissão. De tal maneira que depois de terminada, fizemos o relatório e ele me premiou. Diz: o IBGE já vai me premiar, mas eu vou lhe dar um prêmio. Você vai para o Ceará e eu vou lhe dar um passeio. Me levou para o Ceará. Cheguei de avião, estava me recebendo no aeroporto, não conhecia Fortaleza. Fui para a inspetoria, para a delegacia, e 2 dias depois estava à minha disposição um carro com um motorista e um funcionário da delegacia do Ceará para me acompanhar numa viagem. E eu conheci 19 municípios do estado do Ceará. Tudo por conta da delegacia do Ceará. Onde chegava, já estava anunciada a minha ida. Onde chegava, era recebido com toda a consideração, sem me conhecer, mas a fama, a propaganda que ele fazia desse humilde funcionário amigo dele, me tornou-me feliz a ponto de citar esse fato como um dos fatos importantes da minha carreira. Cite outra personalidade que influenciou a sua trajetória dentro do IBGE. Nós tivemos também um outro funcionário, que era Floriano Léo da Costa. Foi sempre substituto lá do delegado. Era uma pessoa quase que difícil de se entender. Mudava de opinião. Opinião não, mas de atitude. Ora estava bem, ora estava aborrecido, ora falava duro, falava duro. Mas, enquanto eu estive sob a direção dele, sob a supervisão dele, ele sempre me considerou, me destacou. Eu fazia parte
convivia, a minha família convivia com a família dele. Então, seu Floriano Leão da Costa, já é falecido também, mas eu faço questão de dizer que ele foi também uma pessoa que influenciou muito na minha vida. Que mudanças institucionais o IBGE sofreu durante toda a sua trajetória dentro desta empresa? Nós temos as mudanças institucionais que eu posso citar. É, por exemplo, os modos como nós fomos movimentados. A delegacia, a inspetoria regional do IBGE funcionava num prédio na Avenida Nazaré. O seu inspetor Francisco Correia Silveira estava, depois eu fui transferido para Marabá, de lá mandei uma correspondência para cá. Quando chegou a correspondência, o portador não achou a inspetoria do IBGE, que já estava passado para 1º de março, numa outra sala lá. Sem conforto, sem nada, mas era preciso aumentar. Daí, ela passou para Presidente Vargas, esquina com Magalhães Barata, no edifício que tinha lá no 7º andar. De lá, passou para a Avenida Nazaré, esquina da Benjamin Constant, um prédio, uma casa grande que tinha lá. Mas depois, um engenheiro comprou o prédio e ia construir o edifício. E o inspetor conseguiu, do IBGE, a compra do prédio onde funciona agora o IBGE, não sei se ainda funciona, aqui na Gentil Bittencourt, esse prédio dentro do terreno do IBGE, o senhor Cruz conseguiu comprar e nós instalamos ali a nossa delegacia, onde trabalhávamos confortavelmente, onde vivíamos com festas, frutas, flores e tantas outras coisas que passamos lá. Essa foi uma instalação, uma aquisição que o Sr. Cruz fez com coragem, com disposição. Então, como nós fomos para lá? O engenheiro que adquiriu a casa nos pediu que desocupássemos. E o plano está com tudo pronto. O inspetor, o delegado foi para ele e disse: isso não é possível. Isso aqui é uma repartição federal. Você não pode tirar assim. Mas o que é que nós temos que melhorar a casa? Lá está abandonada. Essa casa era do senador Lemos. Era o antigo prefeito de Belém, do senador Lemos. Está abandonada. Nós precisamos adaptar aquilo para a nossa repartição. Disse: quanto tempo você precisa para fazer isso? Não vou fazer. Aí foi fazer a próxima. Aí deu tantos meses. E fez mais essa. Ele atrasou tantos meses a construção do prédio até conseguir botar em condições esse prédio que vocês conhecem. Quando o senhor ingressou na instituição, com que nome ela era conhecida? E durante a sua trajetória na empresa até a sua aposentadoria, quais outros nomes ela teve? Ela teve apenas 2 nomes. Inspetoria Regional de Estatística e depois Delegacia Estadual do IBGE. Passou a ser delegacia até o tempo que eu servi. Quando eu saí, ainda era delegacia. O titular era o delegado de Estatística.